Olá novamente, pessoal. Vamos continuar aqui com o entendimento sobre o if-else, tá? Então, veja que eu vou apagar isso aqui novamente, eu vou deixar, né? E vou fazer o seguinte, eu quero saber se x é maior que y, se x é menor que y, ou x é igual a y, tá? Então, se eu pegar e fazer isso aqui, ó, eu vou colocar x é maior que y, tanto faz eu colocar x é maior que y, ou como x é menor que y. Não me importa aqui dentro desse processo. X for maior que Y, eu coloco se X é maior que Y. Caso contrário, você vai falar o quê? Vai te dar mensagem que X é menor que Y, certo? Tá, então, se eu pegar e deixar apenas dessa forma, tá? Eu vou aqui, ó, como só tem uma linha, eu vou tirar aqui o bloco, tá? Como só tem uma linha, então, se eu pegar e executar, se eu pegar e executar meu código aqui, ó, vamos lá. Vou dar um Ctrl L para limpar a tela, Javac, e Java. X é menor que Y. Ou seja, X vale quanto? X vale quanto? X vale 1. Então, 1 é menor que Y, certo? Essa é a mensagem que ele me deu. Vou executar de novo. Olha lá. X é menor que Y. Tá. E se eu vier aqui e falar assim, não, X vale 1 e Y vale 1. Certo? Ou seja, os dois valores são iguais. Se eu pegar e executar de novo, compilar, já que eu teria o código-fonte, e vou executar. Ele fala que x é menor que y. Mas x não é menor que y. X é igual a y. Então, existe um erro lógico aqui. Então, o que eu posso fazer? Toda instrução que você coloca dentro de um método, você pode colocar dentro do bloco do if ou do else. Então, o que eu vou fazer? Se ele é maior que y, eu vou te dar essa mensagem direta. Agora, se ele não for, ele vem para o else, e aqui dentro do else eu vou fazer um novo questionamento. Se x for igual, aí tem um sinal de igualdade aqui, que é estes aqui. Então, se você quer testar se uma coisa é igual a outra, você usa dois sinais de igualdade. Tá? Então, eu vou colocar aqui, se x for igual a y, é para ele me dar a mensagem solte, né? X é igual a y. Caso contrário, else, aí sim que ele vai me falar que x é menor que y. Então, eu posso colocar um if dentro do else, como eu posso colocar um if dentro do if, se eu quiser. Tá? Então, olha só, olha a lógica que eu fiz aqui. Ele pergunta, isto é maior que y? Se for, execute isso. E qual a próxima linha que ele vai executar? A próxima linha depois do bloco do else. Mas o else não tem bloco. Mas aí você tem que entender. Por que eu não precisei colocar bloco aqui? Bom, esta linha aqui pertence a quem? Como eu não coloquei bloco, é a única linha que tem dentro do else. Então, ela só vai ser executada se for executado o else. Como esse aqui só tem uma linha, essa é a única linha para esse if se for executada. E essa única linha é para esse else se for executado. E esse else é desse if. Mas fica melhor para você visualizar isso aqui, você coloca o bloco. O bloco do else é tudo isso aqui. Mas nesse caso eu não precisei colocar. Coloco se eu quiser. E veja que quando você coloca, fica alinhadinho aqui. Esse espaço interno aqui, essa indentação aqui, é para me falar visualmente que essa instrução está dentro do if. Se você tirar essa indentação, aqui, colocar tudo juntinho, não tem problema nenhum, ele continua funcionando. Só que para quando você for depurar o código visualmente, ou seja, analisar seu código visualmente, fica mais difícil de analisar dessa forma. Então, a gente sempre coloca esse espaçamento, chama-se indentação. Inclusive, nós tivemos uma aula, uma das videoaulas anteriores, fala sobre a questão da indentação. Tá? Então, aqui eu não precisaria colocar esse bloco, porque aqui pertence a else, é esta linha. Tá? E esta linha pertence a este if. E esta linha pertence a esse else. E esse else é referente a esse if. Então, você coloca se você quiser. Tá? Neste caso. Se eu for executar, salvei, eu vou executar agora. E vou pedir para dar um Ctrl L para limpar a tela. Javac e Java. Olha lá, x é igual a y. Porque eu coloquei aqui, 1 é igual a 1. Agora eu vou colocar o y maior. Y vale 5. Vou salvar. Vou compilar. E vou executar. Então, ele vai ter que falar que x é menor que y. Olha lá, x é menor que y. Beleza, pessoal? Tá? Então, eu posso colocar um if dentro de outro if, eu vou fazer a construção diferente aqui. Tá? Vou perguntar se x é igual a y. Se x... se x... vou colocar aqui x é diferente de y. Por exemplo, x é diferente de y? Se for, aí eu vou fazer uma nova pergunta. Veja que diferente é isso aqui. Se eu quero testar se uma coisa é diferente da outra, uso isso aqui.
tá? Então, se x é diferente de y, agora eu vou mudar toda a lógica daqui para me dar o mesmo resultado. Então, se x é diferente de y, então, tira esse truque aqui. Então, eu vou perguntar agora, ó, se x for maior que y, já que ele é diferente, então, eu vou perguntar, x é maior que y? Se for, ele me dá essa mensagem. Se não for, né, eu vou colocar um else, e vou pegar essa mensagem aqui de baixo. Ó. X é menor que y, né? Opa, fiz fazendo besteira aqui. Ó, x é menor que y. Então, ó, ó, x é diferente de y? Se for, eu vou perguntar, x é maior que y? Se for, mostra a mensagem, x é maior que y. Caso contrário, mostra a mensagem que x é menor que y. Se isso aqui for falso, essa expressão for falsa, você vem para o else e me imprima diretamente aqui, ó, x é igual a y. Ele me dá o mesmo resultado, só que eu usei uma lógica um pouco diferente, ó, só para mostrar para você que eu posso colocar um if dentro de outro if. Ah, qual é o bloco desse if? Eu não preciso colocar aqui, como eu não coloquei chaves aqui, então implica que essa aqui é a única linha que deve ser executada se isso aqui for verdadeiro. E como essa linha pertence a esse if aqui, ó, ele só vai executar se esse if for executado. Como esse else pertence a esse else só pode ser executado se o if for executado. Então, isso aqui está implícito que isso aqui é um bloco, ó, todinho. Opa. Se você quiser achar melhor para visualizar, você pode colocar o bloco. Ó. E ele vai me dar a mesma lógica. Veja que o valor de y aqui, ó, no caso aqui, y é maior que x. Ó. Ele vai ter que me dar essa mensagem que x é menor que y. Se eu pegar e executar, ó, Java prog 1.java. Java prog 1. Olha lá, x é menor que y. Se eu inverter agora, se eu colocar x vale 5 e y vale 5, ó, vou salvar, vou compilar novamente, então ele vai ter que me mostrar que x é igual a y. Ó, x é igual a y. Então a lógica continua funcionando da mesma forma. Eu só representei a solução de uma forma um pouco diferente. Tá ok, pessoal? E uma última coisa que eu quero mostrar para vocês, ó, vou associar o if a variáveis. Tá? Ó, vou apagar isso aqui. Voltar para cá. Tá. Então, agora eu vou associar a questão do if com a questão de variáveis. Pessoal, quando você cria uma variável dentro de um bloco, seja de um bloco de um method, seja de um bloco de um if, ela só é vista dentro daquele bloco. Tá? Então, se eu criar aqui a variável... Opa, estou criando aqui no lugar errado. Se eu criar aqui a variável x, ó, int x, certo? Int x recebe 2. E eu posso questionar aqui, ó, se x for igual a 2, né? E eu vou alterar x para 3. Posso fazer isso. Ó. E um if, ele pode existir sem o else. Você coloca o else se você quiser. Porque às vezes você faz uma pergunta, você só tem serventia para você se é que a resposta for verdadeira. Se for falsa, não tem serventia para você. Que é o caso desse aqui. Ó. Eu estou perguntando x é igual a 2. Se x for igual a 2, atribua x igual a 3. E se o x for diferente de 2? Eu não quero que faça nada. Tá? Então, o else é opcional. Um if existe sem o else, mas o else não existe sem o if. Tá? Então, eu fiz esse processo aqui. Tá? Eu vou colocar isso aqui num bloco. Tá? Ó, x igual a 3. E eu quero que você crie uma variável y aqui, valendo 5. Certo? Só que essa variável ela foi criada dentro deste bloco aqui. Então, ela só tem visibilidade dentro do bloco. Na prática, ao terminar o if, essa variável vai ser destruída. Ó, tanto é que se eu colocar aqui, ó, y recebe 7, fora do bloco, ele me dá aí, ó, porque ele não sabe quem é y. Então, se você cria uma variável dentro do bloco, ela só é vista dentro daquele bloco, tá? Mas, se você escreveu instruções dentro de um bloco, e esse bloco está dentro de outro bloco, você consegue ver as variáveis do bloco externo. Por exemplo, a variável x foi criada dentro do bloco do método main. Né? Então, a partir do bloco que está contido o bloco do if, eu consigo acessar a variável x. Mas a partir do momento que você cria a variável num bloco, você não consegue acessá-la fora do bloco. Ou seja, porque quando termina o bloco, a variável é destruída. Né? Todas essas variáveis aqui foram criadas na pilha. Então, quando essa variável y foi criada na pilha, quando ele acha a marcação
de final de bloco, ele destrói a variável, porque as variáveis a pilha, como o RIP, são memórias reutilizáveis. A memória no seu sistema computacional ela é finita, então eu preciso ficar reutilizando ela o tempo todo. Então, se eu não preciso mais da variável, ele automaticamente destrói ao chegar ao final do bloco. Tá? Então, essa é uma observação que eu queria fazer para você. Aqui, voltando um pouquinho umas aulas atrás, eu posso criar a variável aqui, ó, int z recebe 3, certo? Só que eu não consigo, apesar dele ser um bloco, vou criar duas variáveis, né? Int t recebe 5, tá? Só que isso aqui, static, isso aqui é um atributo de classe, né? Isso aqui é um atributo de objeto, certo? Isso aqui é um atributo de objeto. Como eu estou a partir de um método de classe, se eu quiser, em qualquer lugar, eu posso acessar esse atributo de classe. Então, eu posso colocar aqui, ó, t recebe 5. Ele aceita. Como eu estou no mesmo método que pertence, no método que pertence à classe, e esse atributo t também pertence à classe, então o uso do nome da classe para acessar esse atributo é opcional. Tá? Desde que eu não tenha outra variável t aqui dentro desse método. Como eu não tenho, então o uso da classe é opcional. Então eu posso acessar o t em qualquer lugar. Posso colocar aqui dentro, colocar t recebe 7. Não tem problema nenhum. Agora, como esse atributo é de objeto, eu só consigo acessar através de uma variável de objeto, ou através de um método de objeto. Como este método não é de objeto, eu não consigo acessar o z. Z recebe 5. Ó, ele já me sublinhou de vermelho aqui, me dá erro. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um objeto desta classe. Como é que eu crio? Coloco lá prog1, né? Dou o nome para a variável que vai armazenar o objeto e crio o objeto dessa forma. Prog1, parênteses, fecha parênteses. Existem várias formas de criar, tá? Por enquanto, vocês vão aprender comigo só essa aqui. E não vou entrar muito em detalhe, mas na frente a gente vai entrar em detalhe. Então, como isso aqui agora me permite acessar um objeto e todo objeto é oriundo de uma classe, agora eu consigo acessar aquilo que é de objeto que foi escrito dentro dessa classe prog1. Agora, se eu quiser acessar essa variável y aqui, ó, que é lá de objeto, desculpa, é a variável z, que é de objeto, e eu posso colocar, ó, se eu colocar só z recebe 5, ele me dá erro, porque z, aqui, ó, z de objeto, né? Se eu quiser acessar agora de forma correta, ó, eu coloco p, ponto. Agora eu consigo acessar. Beleza, pessoal? Bom, era isso. Até a próxima videoaula.